estamos no ar aí? Já estamos no ar. Estamos no ar no outro também? Tá ligado o outro? Para a gente começar às 7h30. São 7h30? Só para a gente ir testando aqui. São 7h30. Tá funcionando bem o áudio? Funcionando bem. Tá bom? Tá ligado também aí o outro? Tá? Tá preparado, Marcos, para a gente começar? Vamos começar. Estamos prontos aí? 7h30. Vamos começar? Pode começar. Muito bem. Boa noite, pessoal. Obrigado da companhia de vocês em mais uma Live 45, que a gente está começando agora, hoje com o professor Marcos Campagnoni. Um amigo, o Marcos acompanha a gente no ITV há muito tempo, desde quando meu pai foi presidente do ITV, Exato. O Marcos já participava, e nessa série que a gente está fazendo de lives, a gente buscando aproximar, na verdade, quem está mais distante da gente, através do meio digital, da tecnologia, aproximar as pessoas. Esse é o objetivo da gente buscar com essa tecnologia espalhar informação, conhecimento entre outras regiões, não só de quem está próximo daqui da gente de São Paulo, mas de quem está em todos os cantos do estado de São Paulo e para quem está fora também que pode nos acompanhar. Nós já fizemos uma primeira com falando um pouquinho de comunicação, depois nós fizemos uma segunda discutindo mais pesquisas eleitorais, que foi muito rica de conteúdo, bastante audiência, bastante público acompanhando, e hoje a gente vai discutir e vai compartilhar com vocês um pouco do conhecimento do Marcos. Vamos falar um pouquinho de como fazer um plano de governo, como discutir na sua cidade, como elaborar um plano de governo. O Marcos, que é engenheiro civil, formado pela USP, doutor em administração e doutoramento também em gerência de cidades pela FGV. É mestre em administração pública e planejamento urbano, também pela GV, cursou o MBA na FAP e também fez a escola de formação de governantes pela Escola de Governo conveniada com a USP, trabalha no setor público há muito tempo, 38 anos, é isso? Eu tenho 49, exatamente. Você já estava com 10, já estava trabalhando, Marcos. Com certeza. Sendo 2 anos na Prefeitura de São Paulo, trabalhou também 36 no Governo do Estado, ocupando vários cargos, e é professor titular doutor de Direito Urbanístico na Faculdade de Direito e várias disciplinas também no curso de Gerente de Cidades da FAP. Colaborou no ITV com várias gestões, inclusive, como eu falei, até quando meu pai também era, o Renato Amari também foi presidente. Marcos, a gente tem uma pauta extensa para a gente tratar, o Marcos tem feito encontros também junto com a gente em várias regiões, tivemos na semana passada em Ribeirão Preto, uma palestra muito bacana com o prefeito Duarte Nogueira e mais de 150 pessoas acompanhando a palestra do Marcos, entre outras que nós fizemos, mas a discussão nossa aqui, Marcos, é como que a gente pode ajudar os candidatos, e principalmente das cidades menores, inclusive, sim, a como elaborar um plano de governo. Então, passo a bola para você para dar um panorama geral e depois a gente vai no bate-papo, para a gente ter essa dinâmica aí no bate-papo. Mas fala um pouquinho, Marcos. Boa noite, Flávio. Boa noite, internautas. Uma grande satisfação participar dessa live, falar sobre o programa de governo. E eu começo dizendo que o programa de governo é um documento obrigatório para o registro da candidatura. Mas, embora seja relevante esse aspecto, eu considero outros aspectos mais importantes, porque se o candidato participa da elaboração do programa de governo, ele vai apreender o conteúdo, né, tanto nas reuniões, nos encontros regionais, conversando com lideranças comunitárias, sociais, empresariais, agentes públicos, políticos, quanto nos encontros técnicos, porque o programa de governo, a gente trabalha ele em duas etapas, uma etapa regional, onde nós fazemos os encontros com as lideranças, e um encontro mais temático, onde a gente reúne especialistas de várias áreas. Então, o aspecto que eu considero muito importante é justamente esse fato do candidato poder ir qualificando o seu discurso na medida em que ele vai se enriquecendo com o conteúdo. No encontro com a comunidade, vai aprendendo quais são os problemas de cada região da cidade. E também ouvir no encontro com os especialistas, então ele vai se aprofundando nas questões da educação, da segurança, da saúde, da moradia, da mobilidade. Quantos grupos você acha, Marcos, que é importante? Você está separando em 2 blocos aí. Exato. Primeiro por região do seu município. Isso. E segundo por temas
do seu município. Exato. Quando a gente fala por temas, quais os macro temas que você sugeriria? Olha, macro temas, eu imagino pelo menos 6 temas, né? O programa de governo ele deve ser multidimensional. Então, a dimensão urbana, a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão tecnológica e a dimensão institucional. Eu acho que assim nós temos uma abrangência que cobre os vários aspectos da vida e da gestão da cidade. E é importante também que desse conhecimento todo adquirido no processo de elaboração do plano, o candidato faça uma boa mensagem, a sua mensagem que vai ser a capa do plano, né? Onde ele já vai dar as diretrizes, os princípios que vai marcar a sua gestão. O principal é definir, deixar bem claro os eixos de atuação para a sua gestão. Mas fala um pouquinho, você está numa cidade de 11 milhões como São Paulo, Sim. você divide nesses 6 grandes eixos e depois você vai trabalhando ali com saúde, educação, segurança pública, transporte, mobilidade urbana, mas vamos para uma cidade de 5 mil habitantes, Exato. que aliás é a boa parte dos nossos municípios, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. 80 tem mais do que 100 mil habitantes, o resto são municípios menores. Então, vamos pensar no município de 5, 10 mil habitantes. Como é que você acha que tem que ser a divisão nesse equilíbrio entre geografia, ou seja, regionalizar no município pequeno, que a gente conhece vários deles, eu tenho viajado muito, você também conhece há bastante tempo, ou os temas? Pensa no município pequeno, aquele Perfeito. candidato a prefeito que está acompanhando a gente agora e a candidato do município de 10 mil habitantes. Como é que ele começa esse negócio? Olha, começa visitando os bairros, identificando em cada bairro da cidade os potenciais candidatos a vereador, os seus aliados, as lideranças comunitárias que estarão apoiando e conversando nessas localidades para saber quais são os principais problemas vivenciados em cada um desses bairros. Já nos encontros temáticos, a gente sabe também que nas menores cidades não teremos, talvez, tantos especialistas, né? Mas então nós chamamos o pessoal da saúde, os professores, os engenheiros, os advogados, os economistas, enfim, as várias
três. De que nós estamos com um problema no som aí. Eu não sei se resolveu ou não resolveu. Quem está nos acompanhando, se puder até dar um retorno para nós. Eu não sei se é no som dos dois ou no som de um só. Quem puder estar acompanhando a gente, só para a gente ajustar aqui se for preciso, ou até falar mais alto se for necessário. Marcos, voltando um pouco nessa Sim, história, pois não. qual é o perfil dessas pessoas, na sua opinião, que pode ajudar nisso? Porque tem pessoas que gostam de ajudar, tem Sim. pessoas que têm mais facilidade de se relacionar, de poder unificar as informações. Qual é o perfil do público? Olha, se for para os encontros regionais, é bom que seja um perfil mais político, trabalhar com a nossa militância, pessoas que tenham credibilidade, que sejam reconhecidos como lideranças éticas, que sejam comunicativos, que bem-humoradas e que gostam de interagir com as pessoas. Essas pessoas mais próximas da nossa equipe são mais adequadas para os encontros com a comunidade, nas várias regiões da cidade. Já para os encontros mais técnicos, aí precisamos ter aí pessoas mais qualificadas, com experiência, com conhecimento, e também representantes de associação comercial, de sindicato, de trabalhadores rurais, ou as várias classes, os vários segmentos que conformam a sociedade civil. Quando a gente está numa campanha política, eu já participei de algumas, você tem momentos e períodos numa campanha eleitoral. Sim. E o momento do planejamento é fundamental para você organizar. E o programa, o plano de governo, é nesse momento do planejamento. Você planeja hoje para você colocar a sua candidatura dizendo, olha, a minha proposta é essa. Eu quero tratar desse tema com essa proposta, quero dar esse encaminhamento para esse bairro, eu acho que esse é o melhor caminho para a nossa cidade. Qual é, na tua opinião, com a experiência que você tem já de ter coordenado, quantos planos de governo já coordenou? Dezenas. Dezenas. Então, você tem muita experiência. Tem o timing adequado, o momento adequado para tratar disso. Porque você não pode, no mês de setembro, ou a um mês da eleição, ficar discutindo qual é a sua proposta para o tema da segurança pública, ou da saúde, ou da educação, de tantos outros problemas. Então, o momento, qual é o momento para isso, na tua opinião? Você tocou num ponto importantíssimo. O momento é agora. O momento é agora, é o momento que antecede as convenções municipais, onde não se pode fazer campanha, mas nada lhe impede que você faça reuniões, tanto nos bairros quanto em locais mais fechados com técnicos, para ir discutindo os problemas da cidade, as possíveis soluções, e com o seu discurso, a sua mensagem, para quando começar efetivamente, após as convenções, já terem os materiais, não só o programa de governo em si, para ser registrado no TSE, mas também filipetas, ou uma versão mais simplificada do programa de governo, para que a sociedade possa entender. Porque se você for ver mesmo o programa denso, como ele às vezes fica, vai despertar o interesse mais de especialistas. Mas você tem que também se comunicar com todas as pessoas. Então você tem que ter sempre uma versão mais simplificada do programa de governo, ou na forma de folhetos, e principalmente também nas regiões, para os bairros, se você puder, fruto dos encontros regionais, fazer filipetas específicas para cada bairro, vai mostrar que você tem uma identificação muito forte com aquela comunidade onde você esteve lá anteriormente, ouvindo os problemas e encaminhamento de soluções, e na campanha você retorna e celebra um pacto de governo com aquela comunidade, porque você já sabe quais são os problemas, você vai se comprometer a solucionar, a encaminhar aquelas questões. Vamos agradecer aqui o Ricardo que está acompanhando a gente, Ana Paula, o Taui, estou vendo também aqui a Márcia que sempre acompanha a gente. Desce um pouquinho mais para a gente ver se alguns outros nomes e pessoas que estão acompanhando aqui. Tem muita gente acompanhando a gente aqui e as pessoas acompanham depois ainda, Marcos. Sim. Você já esteve com a gente em outras gravações e depois isso daí fica no ar, a gente disponibiliza e passa de milhares de visualizações, o que é bom para a gente poder divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Até porque o nosso objetivo é justamente esse, compartilhar a informação e ajudar
os pré-candidatos do PSDB, através do Instituto Teotônio Vilela, a construir hoje aqui um bom plano de governo. Mais uma pergunta para você, para ajudar a gente a compartilhar com o teu conhecimento, ajudando essas pessoas. Eu sei que é uma resposta ainda que é difícil de você dar número exato, mas a hora que você pega um bairro de São Paulo, Sim. ele certamente é maior que centenas de municípios Sim. do nosso estado de São Paulo. Então, como é que a gente divide nesse conceito da geografia Sim. e a gente consegue ter ali uma informação que ajude a completar? E eu não estou falando do tema, ou melhor, dos grupos temáticos que você Sim. bem colocou, o ambiental, institucional, econômico, aquele bairro A, B ou C. Qual é o tamanho desse bairro? Porque você pega uma cidade com 5 mil habitantes, e eu insisto nas cidades menores, porque a gente pode ajudar muito os candidatos a prefeito de cidades menores, Sim. porque geralmente os candidatos a prefeito de cidades maiores têm mais estrutura, tem já as pessoas que participam, já tem mais experiência nesse processo. Em cidades menores, muitas vezes é um candidato novo que está querendo chegar hoje como candidato, a gente pode ajudar mais eles, eu acredito. Exato. Então, como é que a gente divide isso? Um bairro numa cidade de 10 mil habitantes. Qual o tamanho desse bairro? Olha, para cidades maiores, nós podemos nos valer da tecnologia, né? Ou seja, criar uma página para receber propostas, sugestões e também colocar a nossa mensagem, os nossos eixos de atuação prioritários. Nas cidades maiores, aqui em São Paulo mesmo, nós tivemos uma experiência no ano 2000 e dividimos a cidade dividida em 96 distritos e planejamos fazer seminários para ouvir as pessoas em 96. Não conseguimos, mas conseguimos um número muito alto, 72 encontros durante uma campanha. Haja fôlego, né? Haja estrutura de mobilização, de organização e o tempo do candidato que é precioso. No caso, o nosso candidato não era tão conhecido na cidade de São Paulo, era mais do interior, então foi bom para que se tornasse conhecido. Esse contato com as pessoas ajuda muito porque repercute a visita do candidato numa região da cidade. Tem aquela história de tomar o cafezinho no bar, de comer o pastel na feira e andar pelo comércio. Tudo isso reverbera, né? E os jornais de bairro também fazem as matérias, a cobertura. Isso ajuda muito. Então, dá para a gente trabalhar tanto numa cidade grande quanto numa cidade menor. Hoje nós temos ainda o apoio da tecnologia, que no ano 2000 não tínhamos, mas hoje a gente pode, então, para as grandes cidades, nos valer muito da tecnologia. Continua. E procurar também separar por regiões, porque é importante, as grandes cidades, elas são bem diversificadas no território. E então é interessante conhecer cada característica de uma região da cidade. Tem cidades, tem regiões mais adensadas, tem regiões com vocações mais ambientalistas, que devem ser preservadas, ou regiões mais industrializadas. Uma cidade grande é um universo Agora, fantástico. Como é que a gente, né? quando a gente está, tem mais aqui Natália falando para... A Natália é a nossa aqui, para o pessoal que pode fazer pergunta, né? Tem uma pergunta ali? Daqui a pouco a gente vai na pergunta. Mostra a pergunta para a gente ali, para eu localizar. A pergunta que eu faço para você, Marcos. Nós temos, a hora que a gente vai num bairro, ou a gente vai num tema, todo mundo quer ter todas as vagas de creche, vagas disponíveis em todas as escolas, e você tem que dar um equilíbrio entre o que é necessário e o que é possível, porque muitas vezes você quer ter tudo, mas não tem orçamento para ter tudo. Isso. E você, quando está fazendo um plano de governo, você tem que falar a verdade para as pessoas, para que quando você for eleito, você poder entregar o que você prometeu. Pelo menos é isso que a gente quer compartilhar aqui. Ninguém quer que as pessoas façam um plano de governo fictício, tem que ser uma coisa real, factível, dentro do orçamento, que é uma realidade, e com todas as dificuldades orçamentárias. Como é que faz esse equilíbrio para que você não venda coisa que você não vai poder fazer depois? Porque nós temos que fazer com que os candidatos do PSDB prometam o que pode ser entregue. Como é que é esse equilíbrio? Não, você falou muito bem. Não vamos vender ilusões, né? O programa de governo
é o locus adequado para você pôr as propostas que são exequíveis, né, que são viáveis, porém desafiadoras, né? Senão fica aquela coisa, mais do mesmo. Não, nós temos que ser criativos. Mas é importante que nesse momento de elaboração do programa de governo, também o candidato procure saber como que estão as finanças do município, qual o nível de arrecadação, qual a capacidade de investimento, quais as possibilidades de realização de parcerias. E é muito importante também contar com o trabalho das pessoas, o trabalho voluntário, ou também das entidades representativas da sociedade. Temos que, hoje a gente sabe, o cobertor é curto, ou você cobre a cabeça e descobre os pés, ou cobre o pé e descobre a cabeça. Isso aí a gente sempre ouve dos prefeitos, né, das cidades menores, né? Então você tem que, dentro do realismo e de forma criativa, buscar parcerias com as empresas, parcerias com as entidades representativas da sociedade, parcerias com o cidadão, austeridade na gestão, não contemporizar com desperdício de recursos, usar o máximo a tecnologia para aumentar a eficiência no uso dos recursos. Então, tem vários caminhos que você pode fazer para tornar mais factível o seu programa de governo, né? E é bom que isso seja sempre colocado para os eleitores. Eu acho que é importante também, Marcos, quando as pessoas estão fazendo o plano de governo, aqui vamos falar aqui do Elbi, que está dizendo que fez uma parte em 2010, com candidato a presidente Serra, com 40 mil participações que aconteceu lá. Daqui a pouco eu volto nas perguntas, deixa para mim aqui, eu queria fazer um comentário. Pois não. A dificuldade que tem muitas vezes do candidato a prefeito ou candidato a vereador, claro que a gente está fazendo aqui uma proposta, não é? Sim. Que o candidato faça uma proposta. Exato. Mas saber o que é a competência de cada um. Isso. Muitas vezes o candidato a prefeito, ele pode prometer alguma coisa que não é da competência, não é de âmbito municipal. Exato. Então é importante que ele conheça um pouquinho, ele saiba o que ele pode, o que está dentro da alçada municipal, o que é de alçada estadual. Ele pode até dizer, vou trabalhar para construir em apoio ao governo do estado, ao governo federal, determinadas ações. Como é que divide isso num plano de governo, Marcos? Olha, é bom que se tenha o realismo, o conhecimento do que é responsabilidade do município, o que é competência. Por exemplo, no caso da saúde, o SUS divide responsabilidades entre os 3 níveis de governo, que devem atuar conjuntamente. Mas o prioritário do município é a atenção básica, são as políticas preventivas. É interessante essa questão da saúde, por exemplo, as medidas preventivas, que eu entendo que cabe ao gestor a criar mecanismos que sejam mais saudáveis e, com isso, tenham menos doenças. Então, políticas preventivas e isso no sentido de tornar uma cidade mais saudável, né? Coibir, na medida do possível, o uso de agrotóxicos, ter um bom sistema de trânsito na cidade para evitar acidentes, uma série de medidas que podem ser tomadas. Isso está no escopo até da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que recomenda, então, que no âmbito local sejam tomadas medidas preventivas na saúde. Na educação, é a educação básica, creche, pré-escola e ensino fundamental. A política urbana já é de competência do município. O Estatuto da Cidade trouxe uma série de instrumentos para que o município faça política urbana que cumpra a função social da cidade e da propriedade. Na política de saneamento, é a limpeza da cidade, é uma boa solução para o lixo, para a água, para o esgoto. Já na política cultural, a preservação, a proteção do patrimônio histórico, cultural, arquitetônico. E na política ambiental, a preservação e a restauração das áreas degradadas. O Luiz Roberto está perguntando aqui qual a importância de criar os grupos de trabalho na elaboração de um plano de governo. Acho que você falou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais aí para o Luiz Roberto aí, dos grupos de trabalho. É fundamental porque quando você faz os grupos de trabalho temáticos, você vai reunir em torno de cada tema aqueles que você considera que são os especialistas que vão te municiar de informações, de conteúdo,
de dados que lhe qualifiquem o seu discurso e as suas... E também, mas é importante também entender que muitos problemas da cidade são problemas transversais. Então, por exemplo, o problema do desenvolvimento urbano, né? Você não vai tratar só da moradia, você vai tratar da moradia, do sistema de circulação, do trânsito, da mobilidade, do saneamento, dos equipamentos sociais, áreas a serem regularizadas. Então, todo um contexto que pede que, às vezes, os grupos também façam reuniões intersetoriais, reunindo pessoas de vários grupos diferentes. Então, você tem a vertente setorial, temática, o grupo só de saneamento, o grupo de mobilidade, de habitação, mas também você promove discussões integradas. Vou dar um exemplo aqui, Marcos. Na última eleição do governador João Dória, do presidente Geraldo Alckmin, eu participava do grupo de habitação do candidato a presidente Geraldo Alckmin. Então, nós tínhamos ali algumas reuniões, 20, 25 pessoas, cada um pouco dando a sua contribuição. Depois a gente teve algumas reuniões, como você bem colocou, onde tinham alguns representantes da habitação, do saneamento, da saúde, da segurança pública, para que houvesse essa interação entre vários temas, até para ver se existia alguma complementariedade. Então, as duas coisas são importantes. Você ter ali o temático e também essa complementariedade que pode existir entre assuntos que podem ter essa correlação. Tem uma pergunta também aqui do Ronaldo, que ele fala de como priorizar. Daí é o prefeito, o candidato que... Eu já vou responder para ele. O candidato que tem que priorizar. Aliás, a decisão na política do governante é exatamente priorizar. O que o Marcos está sugerindo é que o candidato vá até os bairros, ouça as pessoas que entendem de várias áreas e daí o candidato vai tomar a decisão. Então a priorização não tem solução mágica. O objetivo é o candidato, e daí eu já estou respondendo aqui, Marcos. O candidato tem que ir e ouvir. E daí ele vai tomar a decisão, porque já é o início até da própria gestão. Ele vai ouvir as demandas da população e ele vai priorizar o que pode ser feito, o que ele pode prometer, como ele quer se comprometer para constar num plano de governo algo que seja razoável, que seja factível. Eu vou emendar uma pergunta dele para você uma outra. Quando você constrói o plano de governo, você não faz tudo no primeiro mês. Exato. O plano de governo é para você executar aquele trabalho no decorrer da tua gestão. Isso. É importante a gente ter em mente que nem tudo você consegue começar, fazer e terminar no seu mandato de Exato. 4 anos. Então, como é que está esse equilíbrio entre um compromisso que você assume num plano de governo dentro de uma gestão de 4 anos? Hoje existe, desde do segundo mandato do presidente Fernando Henrique, a possibilidade da reeleição, mas um plano de governo tem que sempre buscar aquele mandato de 4 anos. Mas como é que faz esse equilíbrio entre o que você pode se comprometer naqueles 4 anos e também, ao mesmo tempo, isso tudo num planejamento de mais longo prazo, mas ao mesmo tempo sem perder de vista o compromisso seu como um candidato de fazer dentro do teu plano de governo, ou melhor, dentro da sua gestão, dentro do seu mandato? Bom, aí são duas questões. Primeiro, para que o programa de governo seja realizado, logo no primeiro ano de governo, ele tem que ser a principal referência do PPA, do Plano Plurianual de Investimentos. Ou seja, a equipe do prefeito, já no exercício do mandato, deve elaborar a primeira peça orçamentária, o Plano Plurianual, já trazendo, então, as propostas do programa de governo. Porque aí o PPA vai referenciar depois as leis diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Esse é um aspecto. Quando vai inserir dentro do plano da lei orçamentária, é que vem a realidade, vem o choque da realidade. Opa, os recursos não são suficientes. Teremos que buscar outras formas de viabilizar, com parcerias, buscando recursos em outras esferas de governo. Mas a questão do longo prazo, eu entendo que o candidato, o prefeito, ao propor também ações de longo prazo, ele está demonstrando uma visão de estadista.
porque nós não podemos pensar somente no curto prazo. Você vai reunir a cidade nas várias regiões, você vai ouvir as pessoas, e você sabe que ali terão ações que vão precisar de 10 anos para serem implementadas. Então você divide em temporalidades, para os 4 anos, para os 4 anos seguintes e para o tempo que sobrar. E você vai, dentro do seu mandato, você vai fazer aquilo que cabe orçamentariamente. É importante que, nesse momento também, em que você dá de encontro com a realidade que você prometeu ou o seu programa, os recursos permitem, e definir, então, os critérios de priorização. Primeiro, a proposta política pública ela deve ser exequível do ponto de vista jurídico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico. Esses três dão uma linha de corte, esses três aspectos. Mas você complementa verificando qual que ajuda mais as pessoas de menor renda, por exemplo, qual que tem maior alcance social, qual política pública tem maior abrangência espacial, qual que vai no rumo da sustentabilidade, qual que dá mais sinergia com a sociedade, qual é possível fazer parceria com as empresas. Então, você tanto pode fazer de curto prazo quanto de longo prazo, mas dentro dessa realidade que o orçamento permite e dos critérios que você vai definir para estabelecer a linha de priorização. Que é uma das coisas que o nosso partido defende. Um conceito de buscar sempre olhar para a população mais carente, onde a gente pode, na hora de elaborar um plano de governo, olhar para essas pessoas mais carentes, as pessoas que mais precisam, mas sempre também ter um olhar para a economia, por liberalismo econômico, onde a gente diminui o Estado, busca trazer mais eficiência na gestão dos recursos públicos e ter esse equilíbrio, na minha opinião, Marcos, eu acho que é o melhor caminho na elaboração de um plano de governo. A gente tem aqui a pergunta da Eliana, perguntando que os temas têm que ser realistas, nós já falamos um pouquinho disso, ou seja, que não pode se comprometer num plano de governo a uma coisa que não seja real, ou seja, que seja possível de quanto em quanto tempo é feita a revisão. Na verdade, o plano tem que ser feito no início da gestão, no registro da candidatura, você tem um prazo e que na próxima live nós vamos discutir isso também um pouquinho mais da legislação eleitoral, já aproveitando aqui para convidar vocês para próximas, discutindo o que pode, o que não pode e qual é a agenda para a gente discutir isso, mas a revisão do plano de governo não é feito depois, você vai se comprometer com a população a executar determinados itens. Se por alguma razão acontecer alguma coisa diferente, você tem que explicar para a população o que aconteceu, mas na elaboração do plano de governo não é para você ficar mudando depois, o plano é um só. O plano existe para você registrar sua candidatura, fica registrado no Tribunal Regional Eleitoral ou Superior Eleitoral, depende do âmbito da eleição, mas ele é aquele plano que está aprovado. E você se comprometeu com aquilo tudo. Não é isso mesmo, Marcos? Exato. Essa é a base mínima, né? O mínimo que você assume que realizará. Mas nós vivemos num mundo em que a mudança é a única certeza que nós temos, a realidade é dinâmica. E às vezes surgem oportunidades, surgem programas governamentais ou investidores, aquilo que não estava previsto no seu programa de governo, mas é uma boa oportunidade para a cidade, para o município. Então você vai fazer algo a mais. Eu entendo que o programa de governo é um piso, né, um mínimo. Oportunidades que o ambiente traz. Muito das nossas cidades e da necessidade da população tem a ver com o tema de sustentabilidade, tem a ver com o meio ambiente, planejamento urbano, mobilidade urbana, principalmente nas médias e grandes cidades. Como é que a gente pode contemplar esse tema, misturando um pouquinho do meio ambiente, da habitação, de transporte, de qualidade de vida, de preservação ambiental? Como é que você acha, numa pincelada rápida, Marcos, que dá para a gente poder orientar os nossos pré-candidatos hoje a prefeito a debater um pouco mais esse tema do planejamento urbano, da mobilidade, enfim, como é que você sugeriria aos nossos pré-candidatos hoje a tratar desse tema? Olha, hoje... Eu sei que isso é uma aula de 5 horas de vários módulos, mas se fosse dar um resumo, como é que você sugeriria? Bom, primeiro é considerar que a questão da sustentabilidade é uma questão planetária, mas que se resolve no âmbito local.
né? Depende da ação de cada cidadão e também do poder público. A Agenda 21 local, por exemplo, que é o plano que vai colocar a cidade no rumo da sustentabilidade, é o que deve referenciar o programa de governo, ou seja, buscar a cidade sustentável. E então vamos buscar na mobilidade, procurar usar meios de transportes com energias renováveis ou estimular menos o uso do automóvel e investir mais em transporte coletivo de qualidade, não dividir espaços, concorrer espaços entre o pedestre, o ciclista, o automóvel, o transporte coletivo. Tem que estar bem equacionada essa questão na gestão. Também investir a cidade arborizada, a cidade com bosques urbanos, com coleta seletiva, campanha de conscientização para as pessoas utilizarem. Hoje nós estamos num contexto assim do descartável, né? E muitas vezes as pessoas jogam fora, descartam produtos que podem ser ainda utilizados. Então, se você pode consertar o seu equipamento, você não precisa jogar, não precisa desfazer dele, né? Então, é a questão da chamada economia reciclada, né? A economia circular. Ou seja, você procura reduzir o consumo e procura, não reduzindo o consumo, aquilo que você consumir, procurar sempre reutilizar, reaproveitar e, quando não der, vai para a reciclagem. E aí o poder público pode instalar um processo de coleta seletiva na cidade aliada à educação ambiental, para que as pessoas tenham a consciência de separar os resíduos na sua residência e a prefeitura, através dos meios de concessão, dar a destinação correta. O que vai para reciclagem, o que vai para compostagem, lixo orgânico e, se possível, gerar essa área, por exemplo, da gestão dos resíduos sólidos, é uma área que hoje ela é um problema universal. Os municípios não podem se omitir nessa questão e devem buscar, de preferência, soluções consorciadas com os municípios da região para dar escala, até para gerar energia com o lixo, com os resíduos. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Nós temos aqui 015 Tropical, não tem nome, mas deve ser do Instagram, perguntando um pouco do papel dos 100 dias. Na verdade, a correlação, também vou responder um pouquinho, Sim, Marcos. pois não. Acho que a correlação é dentro do timing do que você se comprometeu. Você não consegue executar em 100 dias um plano de governo, um programa de governo que é para ser executado em 4 anos e algumas vezes que você pode até não concluir nos 4, como o Marcos colocou, é num planejamento de mais longo prazo. Então, o papel dos 100 dias é, sim, importante, é mais um simbolismo do que qualquer outra coisa, ou seja, uma sinalização de que o rumo está nessa direção. Aproveitando também aqui um pouquinho, para não fugir de questão polêmica, sim, a Marli falando um pouco da enchente da semana passada, como pode reservar recursos para enfrentar as dificuldades. O planejamento é assim também. A gestão começa sempre no dia 1º de janeiro e nós temos um momento, pelo clima que a gente vive, pela época de chuvas que a gente vive, são momentos difíceis que a gente enfrenta. E daí sim, o equilíbrio com o Estado, com o município, às vezes também com o governo federal, que não aconteceu aqui nesse caso. Exato. Nós não tivemos nenhuma nesse problema difícil que nós passamos aqui no Estado. O governo federal não teve nenhuma participação em ajuda. Foi uma ação muito importante feita pelo governo do Estado de São Paulo, com os municípios, com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, com a polícia, enfim, uma ação muito importante para evitar com que não tivesse tanta tragédia, embora tenha tido problema sim, mas muito menos do que houve no passado. E momentos difíceis nós passamos, então precisa ter sim, mas existem figuras como declarar emergência, que alguns ritos podem ser suprimidos, ou seja, dá para a gente trabalhar nessas áreas também. Entrando um pouquinho no outro tema que nós estamos caminhando para o final, Marcos, temos mais 5 minutos, muitas das cidades, os candidatos falam de cidades inteligentes. Sim. Como é que a gente constrói numa cidade pequena o conceito da cidade inteligente? Eu sei que também é um tema longo, sim, mas como é que a gente fala em 1 ou 2 minutos um pouquinho da cidade inteligente e o uso da tecnologia e ciência nas nossas cidades? Olha, bom, primeiro, a cidade inteligente é um conceito em construção, vamos dizer, porque existem várias abordagens, né? Inteligente é uma cidade
que é feita para as pessoas, né? Que tem um lugar adequado para as crianças se divertirem, caminharem, brincarem, para os jovens, atividades culturais, recreativas, para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiência. Então, a cidade inteligente é a cidade também que é sustentável, que preserva os recursos naturais, é a cidade segura, onde as pessoas têm a liberdade de ir e vir para realizar as suas atividades. Agora, do ponto de vista da tecnologia, a tecnologia pode fazer muito para que a cidade se torne uma cidade inteligente, né? Podemos ter, por exemplo, um centro de operações integradas que monitore o bom funcionamento da cidade, que monitore o trânsito, que esteja conectado a sistemas de informações, pode ser radar ou da meteorologia, para saber se virão chuvas fortes que poderão causar inundações, ou mesmo do ponto de vista da prevenção à criminalidade. As cidades podem fazer muralhas virtuais, vamos dizer assim, com câmeras em locais estratégicos e assim contribui muito para a redução da criminalidade. Então, hoje a tecnologia possibilita que seja feito muita coisa, né? Por exemplo, até na questão da democracia, né? O cidadão pode, e esse daí é um exemplo que eu vi em Nova York, o cidadão pode dar nota, por exemplo, aos serviços públicos em totens colocados estrategicamente na cidade, ou podem também se comunicar ou obter as informações dos serviços públicos em totens amigáveis, apenas com o movimento dos dedos, com o movimento tátil, e ter as informações de horário de ônibus, se o ônibus está atrasado ou vai chegar na hora certa, dos itinerários menos congestionados. Então existe a tecnologia hoje, é fantástica, ela precisa ser bem utilizada, porque custa recursos, e aí tem que ser definido junto com a comunidade, né? Dentro de uma escassez de recursos e dentro de várias possibilidades tecnológicas que existem, é sempre bom que seja definido com a sociedade o que a sociedade prefere em termos de priorizar a tecnologia para tornar a cidade mais inteligente. Marcos, nós estamos caminhando para o nosso final. Queria dar um pouco do meu pitaco nesse tema. Eu participei de alguns já desses programas também. Eu acho que o mais importante é você, como candidato ou um pré-candidato da sua cidade, você entender o tamanho do seu município, entender os seus problemas, conversar com a sua população, seja no cafezinho na padaria, numa reunião na casa de uma liderança de bairro, numa associação que representa um grupo de pessoas, discutindo por região, por tema, entendendo que não necessariamente um plano de governo numa cidade é um plano de governo de uma cidade B. A cidade de São Paulo tem os seus problemas, a minha cidade, eu sou de Sorocaba, tem os problemas de Sorocaba, e a cidade de Rubinéia, que está lá na ponta, divisa do Mato Grosso do Sul, tem outros problemas, cada um no seu tamanho. Então é importante que você construa o seu plano de governo, a sua proposta de governo, ouvindo as pessoas. Que você faça isso sempre com a responsabilidade fiscal, que você tenha noção do que você tem de recurso disponível para enfrentar os problemas que você tem, para que você tenha, sim, uma eleição e que você possa fazer uma gestão que cumpra o que você se comprometeu. É isso que a gente defende. Importante nesse momento que a gente vive hoje, indo já para os finalmente, que a gente sempre olhe para o emprego, para o liberalismo econômico, diminuição do Estado, melhor eficiência do recurso público, olhando sempre a população mais carente. É assim que a gente tem que trabalhar, pensando no planejamento urbano, o que isso pode trazer de impacto na qualidade de vida das pessoas que ali moram, na sua cidade, na sua região, no seu bairro. Então, esses conceitos que são importantes, mas eu queria terminar, tem mais um minuto, Marcos, para a gente terminar pontualmente 8h15, agradecer a tua participação, é um tema que a gente pode ficar discutindo bastante aqui, exato. Você pode dar aulas disso tudo, que conhece bastante, mas foi muito bom compartilhar com os nossos aqui ouvintes, telespectadores, internautas, não sei como é que chama, mas esse conjunto de pessoas que nos acompanharam agora e vão nos acompanhar ainda por mais tempo, porque esse vídeo fica disponível nas redes sociais nossas, no ITV e também na minha pessoal e do PSDB, ou seja, a gente compartilha esse vídeo. Mas obrigado, Marcos. E dá sua palavra final aí, nesse último minuto. Pra gente... É importante dizer que município é sinônimo de peculiaridade, não existe um município igual ao outro, e não existirá um programa de governo de uma cidade igual ao de outra cidade.
Portanto, não se valham de consultores que venham vender um programa de cidade para a sua campanha. Faça o seu programa de cidade com a sua equipe e com as pessoas da sua cidade. Obrigado, Marcos. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam.